Glória ao nome do Senhor. Ele é bom, seu nome é poderoso, digno de toda honra, glória e louvor. Como nós cantamos, amém? Nós vamos ao nosso estudo no livro de Hebreus. Nós já vimos algumas coisas até aqui que são bem importantes para que possamos entender também o texto de hoje. O texto de hoje é o capítulo de número 3. E eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá, para nós podermos estudar esse texto maravilhoso aí que hoje está com o tema seguinte: Jesus, nosso apóstolo e sumo sacerdote, maior que Moisés. Então vamos lá. Jesus, nosso apóstolo e sumo sacerdote, maior do que Moisés. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos ver, quando nós vamos falar do capítulo 3 de Hebreus, é que 3 considerações são necessárias. A primeira delas é que para os hebreus, a qual a carta foi destinada, os hebreus eles tinham uma inclinação a pensar que o maior vulto da terra que tinha vindo até então, desde o Velho Testamento e tudo mais, era a figura de Moisés. Então Moisés era o grande profeta. Na verdade, tinha até algumas linhas, existem algumas linhas até hoje, que acreditam que os escritos de Moisés são mais inspirados do que os outros textos. Então o Pentateuco seria ali o guardião da verdade de Deus e os outros são um pouco da verdade de Deus. São inspirados também, mas eles vão dizer que ali é a fonte da inspiração. Então até hoje tem esse tipo de gente que acredita dessa forma. Então os hebreus têm essa inclinação e os hebreus que a carta aos hebreus foi destinada provavelmente tinham esse pensamento também. Segunda questão, uma parte do povo acreditava que as leis eram de Moisés como autoridade última. Você vai ver, por exemplo, alguns fariseus que vão dizer o seguinte: nós somos discípulos de Moisés. Outros vão dizer assim, as leis de Moisés. É óbvio que nem todos, talvez a minoria, pensasse dessa forma, que Moisés realmente era o legislador. A maioria dos judeus acreditavam que Deus era o legislador e Moisés foi aquele que escreveu as leis. Mas existia uma parte que acreditava que Moisés era de fato um ser quase que supremo que habitou aqui também na terra. E terceiro ponto que é importante para a gente entender o texto do livro de Hebreus do capítulo 3, é que os judaizantes, que era aquela seita que acreditava que podia misturar o cristianismo com o judaísmo, eles acreditavam mesmo que podia incorporar a crença de que você guardando a lei você ia ser salvo e ao mesmo tempo crer em Jesus. Então, eu creio em Jesus para ser salvo, mas eu preciso guardar as leis. É sobre isso, basicamente, que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, para acabar com essa ideia dos judaizantes, ok? Então, isso é importante. Vamos começar então lendo nosso texto, lá em Hebreus, versículo de número... Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo 1, ele é imprescindível para a gente entender todo o resto. O versículo de número 1, ele resume todo o capítulo 3. Por quê? Ele fala a respeito de considerar, de levar em conta, de prestar atenção, de colocar os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tem 2 atributos aqui, 2 ofícios extremamente necessários e importantes, que nós precisamos entender. O primeiro é, Jesus é apóstolo e Jesus é sumo sacerdote. Quando ele fala isso, ele está dizendo, irmãos santos. Ele está falando para quem? Para a comunidade que foi santificada por Cristo, para a igreja. A outra coisa que ele fala, participantes da vocação celestial. Ele está falando para quê? Está falando para quem? Para quem foi chamado vocação. Eu chamei a Carla. Estou vocacionando a Carla para trabalhar para mim, para trabalhar comigo. Isso é a vocação. A vocação é do céu e para o céu. A Carla vai trabalhar para o céu porque ela é do céu. Entendeu? Está falando de salvação, está falando de participar das coisas do alto. Ele fala assim, esse povo, a igreja, precisa considerar
que só pode ser santo e só pode ser habitante do céu se considerar que Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote. Aí vem duas questões, né? A primeira questão é o que é apóstolo e o que é sacerdote. E aí eu quero falar com vocês rapidamente esses dois importantes. Como eu disse, o versículo 1 é principal para a gente entender o resto do capítulo. Então vamos começar falando justamente sobre o sacerdote. O que é o sacerdote? O sumo sacerdote, existia o sacerdote, existia o sumo sacerdote. Qual que é a diferença deles? O sumo sacerdote, ele era aquele que uma vez por ano ele levava o sacrifício de todo o povo. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Os sacerdotes não entravam no Santo dos Santos. O único que entrava, nem os levitas entravam no Santo dos Santos. O único que entrava era o sumo sacerdote e uma vez por ano. A ideia basicamente era a seguinte: quando ele entrava essa uma vez por ano, era suficiente para perdoar. Quando ele levava você, representando você lá, representando os seus pecados que você cometeu o ano inteiro, era suficiente aquela entrada dele lá, para oferecer o sacrifício por você. Então ele, basicamente, o sumo sacerdote era quem representava o povo diante de Deus, ok? Então ele é aquele intercessor. Primeiro ele purificava ele mesmo, e depois ele levava para purificar o povo representado por ele, ok? Então isso era muito importante, uma função que só o sumo sacerdote podia fazer. E Jesus é justamente esse sumo sacerdote real. O sumo sacerdote que tinha, como por exemplo Arão, que era irmão de Moisés, ele era o quê? Um tipo de sumo sacerdote. Para representar quem? Como o próprio livro de Hebreus vai dizer mais tarde, no capítulo 10, você pode conferir depois, as coisas que aconteceram no passado, elas eram sombras, figuras das coisas que aconteceram cumprindo em Jesus. Então, o que era o sumo sacerdote de Arão? Era uma sombra. E o que é Jesus? É a mão. A mão que faz a sombra, entende? É o corpo, o objeto que faz a sombra. Jesus é a materialidade verdadeira das coisas. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro. Arão não, é a sombra. É só para mostrar que viria alguém que seria suficiente, que entraria de uma vez por todas no Santo dos Santos e iria representar todos pelos seus pecados. Ok? Sumo sacerdote. Então é basicamente aquele que apresentava os homens diante de Deus. E o apóstolo? Quando pensamos em apóstolo, nós pensamos, poxa, está igualando Jesus aos apóstolos? Porque nós conhecemos os 12 apóstolos mais Paulo, não é isso? Mas o que significa o apostolado? O que é a palavra apóstolo? A palavra apóstolo é aquele enviado, é também aquele intermediário entre Deus e os homens. O sumo sacerdote é o intermediário que representa o povo diante de Deus. O apóstolo também é um intermediário que apresenta o povo, só que não diante de Deus, mas apresenta Deus diante do povo. Apóstolo basicamente é o enviado, aquele que é enviado. Então, Jesus, quando a Bíblia fala assim que Jesus foi enviado pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, a palavra ali é apóstolo. Foi enviado. É um representante legal de Deus. A ideia de apóstolo é aquele que representa alguém com a mesma autoridade, levando uma mensagem. Jesus, e essa representação, ela é a representação total. Então, por exemplo, quando Jesus veio para a terra, ele veio de fato com toda a autoridade de Deus. Toda a autoridade me é dada por Deus para que eu possa fazer isso. Ele fala que o livro de Isaías estava falando a respeito dele. Então, essa é a autoridade do apóstolo. E os apóstolos, eles só são apóstolos porque Jesus os envia para serem apóstolos dele. Então, os apóstolos foram os intermediários entre os homens e Jesus. E Jesus foi o intermediário entre nós e Deus. Então, o apostolado de Jesus é justamente isso. Ele representa Deus para os homens. Então, se o sumo sacerdote representa os homens diante de Deus, o apóstolo representa Deus diante dos homens, com autoridade e tudo mais. E é por isso que está um motivo pelo qual que a igreja cristã reformada, como a nossa, por exemplo, não aceita o apostolado dos apóstolos modernos.
Porque alguém para dizer que tem a autoridade de Cristo, fazer pelo meio da sua boca, por meio dos seus escritos, como se fosse Deus fazendo, essa é uma coisa que ficou intimamente, exclusivamente dada para os 12 apóstolos mais Paulo, só. Acabou por ali. Então por isso que a gente rejeita a ideia do papado, por exemplo, rejeita a ideia de apóstolos na igreja cristã hoje, porque isso realmente, a palavra apóstolo é uma palavra muito forte, a qual Jesus instituiu 12 apóstolos e acabou. Mais Paulo, ok? Então o apostolado é isso. Isso é muito importante. O que nós vamos ver então, a partir de agora, é o versículo 2 até o versículo 4. Vamos entender então o que isso significa. Sendo fiel ao que o constituiu, olha só, quem constituiu Jesus? Deus. Deus é o que constituiu Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, ok? Como também foi Moisés em toda a sua casa. Olha uma coisa bem interessante para a gente entender. Jesus tinha um papel de sumo sacerdote e de apóstolo, certo? Só que Jesus não foi o único que teve esse papel que acumulou função de profeta, ou melhor, de apóstolo e sumo sacerdote. Houve também alguém chamado Moisés. Moisés também foi, de fato, não oficialmente, mas ele foi alguém que representou os homens diante de Deus. Você vai ver Moisés, por exemplo, apresentando o povo. Quando o povo pedia alguma coisa, Moisés que ia interceder pelo povo. E também era Moisés que trouxe a lei de Deus para o povo. Então, de fato, Moisés era um apóstolo e um sacerdote. E aqui está aí o motivo pelo qual o escritor de Hebreus vai começar a argumentar para mostrar por que Jesus é superior a Moisés. Porque tinha a chance dos judeus pensar o seguinte: não, mas não é só Jesus que é apóstolo e sumo sacerdote. Moisés também era. E Moisés, para os judeus, como nós já vimos, ele era o cara. Ok? Então, foi fiel àquele que o constituiu Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. E o foi Moisés também em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Veja, o texto fala aqui que, embora os dois fossem fiéis, tanto Jesus no seu ministério sacerdotal e apostólico foi fiel, Moisés também foi, ele diz que Jesus foi mais excelente. Por que Jesus foi mais excelente? Por vários motivos, mas vamos citar alguns aqui. Primeiro, a missão de Cristo foi muito mais difícil do que a missão de Moisés. Não é verdade? Primeiro, Moisés, ele tinha que levar o povo da Terra Prometida do Egito até a Terra Prometida. Jesus tinha que levar o povo dos seus pecados para a luz, né? Das trevas para a luz. É bem diferente. O segundo motivo é que a qualificação para fazer tal missão é bem e infinitamente superior do que a de Moisés. Pensa bem. Para fazer o sacrifício que Jesus fez, para fazer a missão que Deus enviou Jesus para fazer, exigia pureza inata. Qual homem tem pureza inata? Nenhum. Todos pecaram, até Moisés. Exigia poder, exigia sabedoria, exigia uma série de coisas que Moisés não tinha, que Moisés recebeu. Para você lembrar e você entender o que eu estou dizendo, Moisés, quando é chamado para o ministério, o que acontece? Ele fica resmungando com Deus, falando o quê? Deus, eu não sei falar. Aí que Deus fala para ele? Quem foi que criou a boca? Então quem capacitou Moisés para fazer o que fez foi Deus. Enquanto que Jesus não, a sua capacidade era inata. Moisés nunca poderia fazer. Então, por que a fidelidade de Jesus na sua obra como sacerdote, sumo sacerdote, foi superior? Porque tanto a qualificação como também a missão era muito bem mais complexa, bem mais difícil, bem que Moisés não daria conta de forma alguma, ok? Então, Jesus é infinitamente superior a Moisés. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte: quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E ele usa aqui uma metáfora para falar a respeito da diferença de Moisés e de Jesus. Ele usa a metáfora da casa. A metáfora é a seguinte: imagina um construtor faz uma belíssima casa e você vai lá e fala assim: nossa, que casa linda. A pergunta que eu faço para você e o que o texto faz para a gente é a seguinte:
essa qualidade, essa beleza dessa casa, ela é da casa ou ela é graças ao construtor? Graças ao construtor. Então ele vai dizer justamente esse argumento. Ele fala assim, aquele que teve a criatividade não foi a casa, mas foi aquele construtor. Ou aqui ele vai dizer edificador. Então a honra de ter uma bela casa, a honra de ter um ministério profícuo, não é daquele que é a casa, mas daquele que construiu aquela casa. Ele vai dizer isso mostrando que, versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, Moisés foi alguém que fazia parte da construção. Ele foi de fato um edificador, mas um edificador que foi capacitado por Deus e também foi edificado por Deus. Quem edifica todas as coisas no final das contas é Deus. Então quando vem um contraste entre Moisés e Jesus, quem capacitou Moisés a fazer o que fez foi o próprio Jesus. Então não dá nem para contrastar um com o outro. Jesus foi aquele que capacitou Moisés, porque ele vai fazer o trocadilho aqui entre Jesus e vai dizer a palavra Deus. E aqui já é mais um motivo aí para a gente crer da doutrina da união hipostática de Cristo, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Novamente aqui ele mostra que Jesus é Deus, que Jesus é o que edificou a casa, que Jesus é de fato esse maioral acima de tudo e de todos. Então nós vamos para o versículo 5. O versículo 5 mostra de novo aí, com mais clareza, como Jesus é maior do que Moisés. Olha o que o texto fala. E na verdade, Moisés foi fiel. Isso é uma coisa importante. Ele foi fiel em toda a sua casa. Mas, como servo. A diferença de posição aqui ele coloca. Além de ser as qualificações, além da missão ser muito mais difícil, além de ter uma série de coisas, aquele que edifica a casa em aquele que é edificado, ainda ele mostra a posição de cada um. Moisés era um servo. E Jesus era o quê? Filho. O filho herda a casa. O servo trabalha na casa. Então, os apóstolos, os profetas, os obreiros, presbíteros, eles são aqueles que são servos. Mas nós temos que fazer uma observação aqui. A palavra servo usada aqui é uma palavra que não é um servo qualquer. Aqui o escritor de Hebreus não está tentando diminuir a importância de Moisés. Porque, de fato, entre todos os vultos que tiveram no passado do Antigo Testamento, Moisés é o maior mesmo. Não tem nem como dizer. Por isso que a palavra que ele usa aqui no original é uma palavra diferenciada. Não é doulos, que é uma palavra para dizer servo. Não é diáconos. É outra palavra, que é uma palavra que mostra a importância que Moisés tinha no seu ofício de servo. Ok? Então nós não podemos deixar isso de lado. Então, além de ele ser servo e Jesus ser o Cristo, de Jesus ser o Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, ainda o servo ele tinha uma função. Qual que é a função? Para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Ok? Então o que Moisés faz? Moisés é aquele proclamador das coisas que iriam acontecer. Se você pegar, por exemplo, o livro de Moisés, o 5º livro de Moisés, que é Deuteronômio, o que está acontecendo ali? No capítulo 18, ele fala o seguinte: haverá de vir um profeta semelhante a mim, que vai fazer o quê? Uma obra muito maior do que a minha, que vai salvar o povo dos seus pecados. O que Moisés está dizendo no capítulo 18 de Deuteronômio? Ele está anunciando que viria o Messias. Então, o servo anuncia o filho. Ok? E o filho faz o quê? Ele anuncia o quê? Ele mesmo. Olha a diferença. Porque Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o âmago de todas as coisas. Então, Moisés falava sobre Cristo. E Cristo falava sobre si mesmo. Porque ele era, de fato, o grande anúncio que havia de vir para salvar toda a humanidade. A casa, olha só o que ele vai dizer, a qual a casa somos nós. Veja, a casa que o servo trabalha, que Cristo edificou, é a igreja.
Ele está falando para os escritores, os ouvintes da carta aos Hebreus. Vocês são a casa de Deus. Vocês são o povo escolhido por Deus. Vocês são os servos celestes, chamados para o céu e para o céu. Então, o Cristo edificou a nós. E tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós devemos, por causa disso, sabendo que o Filho é superior a Moisés, nós devemos parar de olhar, ele está dizendo para os escritores, para os ouvintes da palavra dele, nós devemos parar de olhar para Moisés como se ele fosse o centro de todas as coisas. E precisamos começar agora a olhar para Cristo. Vamos lembrar de uma coisinha que nós falamos na introdução? Na introdução eu disse que eles achavam que Moisés era o maior vulto do Velho Testamento, e os judaizantes achavam que podia incorporar o judaísmo no cristianismo. Então o que ele está dizendo? Gente, para de pegar coisa velha e querer colocar remendo novo. Entende? Existe o Filho, nós temos que ouvir o Filho. Moisés falava a respeito do Filho. O Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote maioral e o apóstolo maior que nós devemos confiar, nós devemos considerar. E assim nós vamos conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Depende da firmeza da minha e da sua fé, depende de nós entendermos a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. É necessário. Isso é uma coisa importante que ele mostra aqui. Por isso devemos conservar firmeza e confiança até o fim em Cristo e não em Moisés. Que aí ele vai mostrar uma questão que é o apelo à memória. Lembra que ele está falando com os judeus. Os judeus têm o que na sua mente? Os judeus têm na sua mente a história de Israel, a história de Moisés. Então ele vai fazer o seguinte, vai contar a história de Moisés e mostrar o erro deles. A Bíblia vai dizer assim em Coríntios que nós precisamos olhar para o passado sabendo que foi escrito pensando para nós, para nosso proveito, para nosso ensino. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, olha só, o apelo dele. Se vocês ouvirem o Espírito Santo hoje, ele está pregando o Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho. Se o Espírito Santo está falando no seu coração hoje, não endureçais o vosso coração. Como? Na provocação. Olha que coisa interessante. Jesus e Deus pode ser provocado. Sabe provocar? Sabe quando alguém vem e te enche a paciência? Fica fazendo aquilo que você não gosta para ver você irritado? Existe a possibilidade, e a possibilidade está aqui nesse texto, de que nós podemos provocar a Deus. Sabe quando que acontece isso? Quando o Espírito Santo fala no meu e no seu coração e a gente faz o quê? Endurece o nosso coração. Quando nós endurecemos, quando Deus fala para nós claramente, nós ouvimos, mas fingimos que somos surdos. Quando nós vemos e fingimos que somos cegos. Quando nós entendemos, mas fingimos que não sabemos. Então, Deus se sente provocado. Então veja, alguma coisa muito, vamos dizer assim, vultuosa, alguma coisa muito autoevidente acontece e a gente ignora, ok? E ele vai dizer aqui o que aconteceu. Como na provocação. Qual provocação? No dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O que aconteceu no deserto mesmo, gente? Quem lembra? Caiu pão do céu. Precisa de algo mais auto-evidente do que isso? Veio codornas. Eles comeram codornizes por vários dias. Do nada. As sandálias deles não se desgastavam enquanto eles andavam por 40 anos. Quanto tempo você tem de vida e quantas vezes já trocou de sapato? Né? Eles tomaram água da rocha. À noite vinha uma coluna de fogo que os esquentava. De dia vinha uma nuvem que os cobria. Quando o povo do Egito veio os pegar, sabe o que aconteceu? Moisés abriu o mar em dois e eles passaram no meio. Tem alguma coisa mais auto-evidente do que isso? Não. Mas o que eles fizeram?
o texto fala que eles endureceram o seu coração. E endureceram o seu coração para coisas óbvias. Ele está fazendo o quê? Vamos lembrar do versículo que a gente acabou de ler, versículo 6. Ele está falando sobre pessoas que estão vendo a diferença entre Cristo como apóstolo sacerdote, que ele é o sumo sacerdote, que ele é o supremo apóstolo, aquele que nós podemos crer para ter a vida eterna, e eles estão querendo trocar por Moisés, ok? Ele está falando o seguinte, é nítido que Jesus é maior que Moisés. É tão nítido quanto o povo no deserto viu todos esses negócios por 40 anos. Mas o que eles fizeram? Endureceram o seu coração. O Espírito Santo mostrou para eles e eles fingiram demência. E qual de nós não fazemos isso? Mas isso causa em Deus ira, ok? Provocar a Deus é endurecer o próprio coração. Então, o que acontece? No versículo 10 ele vai explicar melhor isso, as consequências disso. A consequência da incredulidade. Veja, por isso, olha só, o Senhor falando aqui, ele está citando o Salmo 95. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos lembrar de uma coisinha aqui. Por isso o quê? Vamos lembrar, vou recapitular para a gente entender bem esse texto. Por isso o quê? Está falando de alguma coisa aqui, por isso. Acabei de falar isso aqui, ó. Por isso o quê? Endurecer o seu coração em coisas que eram auto-evidentes. Então ele está falando para um povo que sabia quem era Jesus, que já tinha confessado a Jesus, que no versículo de número 1 ele disse o quê? Meus irmãos. Ele está falando para a igreja. Está falando para a gente, gente, vocês que já sabem que Cristo é isso. E vocês estão endurecendo o coração, depois de saber tudo isso. Então, o Senhor jurou na sua ira, que vocês o provocaram, por endurecer seus corações, que ele não deixaria esses que olham para trás, esses que na hora que estão na vida com Cristo, eles decidem mudar a rota porque as dificuldades ou alguma coisa do tipo acontece no meio do caminho e ele fala assim, não, é melhor eu voltar para o que eu era antes, na minha vida passada antes de Cristo, porque eu acho que Cristo agora não é suficiente para mim. Lembra que eles estavam passando por perseguição, estavam querendo abrir mão da vida com Cristo para voltar ao judaísmo, que era um pouco mais seguro, porque o Império Romano não estava perseguindo os judeus naquela época. Então, ele está falando, essa traz indignação diante do Senhor. E ele diz o quê? Que não entrarão no meu repouso. É a consequência da incredulidade proveniente do coração duro. E o repouso aqui, no texto, fala a respeito de coisas importantes. A primeira delas é que o povo viu as coisas e não aceitou como deveria ser. Amém, Deus abençoe. E o outro que aconteceu foi Moisés. Lembra dos 12 espias? Os 12 espias entraram na terra prometida. Na verdade, eles olharam, viram que ela era uma terra boa. E aí o que aconteceu? Eles voltaram. Dos 12 espias, 10 acharam empecilho. Falaram, nós vamos ser esmagados. Começou a agitar o povo. Falar, nós vamos ser esmagados, eles são gigantes, eles vão nos comer igual pão. Eles são muito maiores do que nós. Eles tiveram incredulidade. Eles não acreditavam que o Deus que fez tudo o que fez até ali, nos 40 anos, iria conseguir entregar para eles aquilo que havia prometido. Então, em outras palavras, Deus não tem o poder suficiente, Deus não consegue fazer, isso aqui não vai dar certo. Incredulidade. Eles vieram e agitaram o povo, trazendo medo e temor. O que aconteceu? Somente 2 desses todos ficaram com seus ânimos mantidos, persistentes. Foi quem? Josué e Caleb. O resto, até Moisés e Arão, o texto fala assim que eles abaixaram a sua cabeça e lamentaram. A Bíblia fala assim que Deus se manifestou com muita ira e falou o quê? Todos aqueles que não creram não vão entrar na terra prometida. O que aconteceu? Nem Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. Até Moisés não entrou na terra prometida.
O povo ficou com seu coração duro. O povo ficou com seu coração provocando a Deus por causa da incredulidade. E isso gerou, então, que Deus jurasse. Veja uma coisa. Imagina, se você jura, você tem que ser fiel à sua palavra, certo? Mas a gente ainda dá uns, volta, muda de ideia e tudo mais. Mas Deus não volta atrás. O texto diz que Deus jurou que quem não crer nele, não crer em Cristo como apóstolo e sumo sacerdote, não vai entrar no repouso. Qual que é o repouso? O novo céus e a nova terra. Nesse contexto aqui, era Nova Canaã para eles. Era para entrar na terra prometida. Mas para nós aqui no Novo Testamento, lembrando que era sombra passada, reflete o que é de fato. Então a Nova Canaã só representava um tipo de céu, que seria algo que a gente vai viver na volta quando Jesus inaugurar com seu poder e grande glória para nos buscar. Então não vai entrar nenhum incrédulo no céu. E o incrédulo é quem? Aquele que ouve as palavras de Deus. Aquele que vê que é autoevidente a verdade de Deus, mas ele decide petrificar o seu coração e não deixar a verdade entrar. Então, nós temos que crer que Cristo é o único sumo sacerdote que nós devemos confiar para a vida eterna. Versículo 12 e versículo 13. Aqui ele traz uma advertência e uma prudência. Lembrando desse assunto ainda, ele vai advertir eles e falar a respeito de como então, é uma pergunta, como então a gente pode não ser incrédulo diante dessas dificuldades? Como? Ele vai responder: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Coração mau e infiel é o coração duro. Para se apartar do Deus vivo. Ele está exortando o povo a permanecer. E ele vai dizer como permanecer. Antes, exortai-vos uns aos outros, quando? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que ele está dizendo, queridos? Vamos prestar bem atenção nessa parte. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, se vocês não querem ter o coração duro, o coração incrédulo, o coração que não vai herdar o reino de Deus, porque Deus jurou que não ia entrar incrédulo lá, vocês precisam todos os dias serem exortados. Todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos ser exortados pela palavra de Deus a nós depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, porque senão a gente sabe o que a gente faz. A gente esquece. A gente é igual o povo de Israel. O povo de Israel está lá, está vendo as maravilhas de Deus, está vendo tudo acontecendo, de repente, ai, como eu queria voltar para o Egito. Veja que a situação do povo hebreu aqui é a mesma do povo do Egito. Está no caminho com Cristo, está em direção a Cristo, está indo em direção ao Senhor e Consumador da nossa fé, e de repente fala: acho que eu vou voltar para o judaísmo. Acho que eu vou voltar para a minha vida antes de Cristo. Deus abomina esse tipo de conduta. Deus abomina. Por isso que ele jurou: não vai entrar no meu repouso. Então nós precisamos ser exortados. Por isso que a necessidade minha e sua de virmos aos cultos. A necessidade minha e sua de orarmos todos os dias. A necessidade nossa como igreja, nós precisamos ter cultos devocionais, queridos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, até a consumação dos séculos. Eu e você precisamos abrir a nossa Bíblia todos os dias na nossa casa e na igreja para sermos exortados, para que não venhamos a ter um coração mau e infiel que vai irar o coração de Deus e vai nos fazer desandar, olhar para trás, abandonar o caminho. É necessário todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E aqui vai mais uma informação. Não é só para nos encorajar e nos manter a fé em Cristo, mas é para nos manter santos. Quer fugir do pecado? Quer se afastar do pecado? Venha ouvir a palavra de Deus na igreja, leia a palavra de Deus em casa, viva uma vida devocional. Nós tivemos um culto, acho que domingo retrasado, se eu não me engano, que eu não pude vir.
nós ficamos de assistir uma live na igreja Aliança do Calvário, na internet. Eu mandei lá para todo mundo, não sei se vocês assistiram. E lá ele falava a respeito da importância do culto doméstico. Queridos, culto doméstico é o cumprimento dessa palavra aqui. Precisamos ser exortados todos os dias. Senão, a gente vai endurecer nosso coração. E ele continua, versículo 14 e 15. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se, olha só, se, o que é se? Conjunção condicional. Se retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Quer entender esse versículo? Lê a parte que está em negrito primeiro, depois lê o começo. Se vocês retiver firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, é porque nós somos participantes de Cristo. Para você saber e provar que você é um cristão, que você realmente foi alcançado por Deus, se quando ele exorta, fala assim, você tem que ser exortado todos os dias da sua vida pela palavra de Deus para que você permaneça firme, certo? Para você saber, você, mas eu não gosto, eu não quero, não tenho desejo e tal, não sei o quê, então você precisa fazer uma avaliação. Que avaliação que é essa? Avaliação se você de fato é um cristão. Será que eu sou um cristão? Se eu não quero permanecer até o fim, se eu não quero ser exortado todos os dias, se eu não quero frequentar a igreja, se eu não quero permanecer na palavra de Deus, se eu não quero amolecer meu coração com a pedra, ou melhor, com a marreta da palavra de Deus que miúça a pedra do coração até deixar ele um coração de carne, se eu não quero, eu preciso fazer uma avaliação. E ele mostra aqui a forma de fazer a avaliação. Condição, se vocês retiverem firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, então significa que vocês são participantes de Cristo. Então, em outras palavras, a prova que estamos em Cristo é a perseverança. Quer saber se você está em Cristo? Você vai perseverar. E se você perseverar, é porque nós estamos em Cristo. A marca de que somos em Cristo é que nós queremos permanecer. E por isso nós vamos querer ser exortados. Por isso nós vamos desejar estar ouvindo a palavra de Deus diuturnamente, diariamente. Essa é a questão. Se não estamos em Cristo, hoje o Espírito de Deus nos fala. Mais uma vez, enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. O que ele está dizendo? Se você fez a prova e deu ruim, não deu certo, deu que você fez a prova real e viu que a conta está errada, eu não sou um cristão, o Espírito Santo está te chamando hoje. Não endureça seu coração. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Espírito diz das igrejas. Confie em Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da sua vida. Essa é a prova que nós precisamos fazer. Então ele vai para o versículo para que a gente não venha fazer provocação a Deus. Porque provocar a Deus é o que ele vai dizer no versículo 16, que é o fato de nós endurecermos o coração. Porque ele diz assim, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Ouvindo o que ouviram, o Espírito Santo falou o coração, ele endureceu o coração, e ele ouvindo, ele não quis ouvir, não quis quebrar o seu coração e deixar, porque o coração é onde se faz a transformação, queridos. Então a palavra, ela entra pelos seus ouvidos, ela passa pelo seu entendimento, mas ela só faz efeito quando ela desce pro coração. Então tem muita coisa que a gente entende, mas a gente não precisa só entender, a gente precisa crer. E se crê com o coração, se confessa com o coração. E o que ele disse no começo? Cristo, sumo sacerdote e apóstolo, tem que ser a nossa confissão. Aquilo que a gente pronuncia, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente transpira, aquilo que a gente exala. Então, o exalar de Cristo é justamente isso. Quando a gente ouve e deixa a palavra fazer efeito no nosso coração. E os que provocaram o Senhor, eles não fizeram isso. Eles ouviram e não deixaram a palavra fazer efeito. Mas todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos? Olha uma pergunta. Com quem o Senhor Deus se indignou por 40 anos? Foi com quem? Ele responde. Não foi porventura com os que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? Você teve um relance assim, né? De um filme de terror? É isso mesmo. O povo que não creu no Senhor e o provocou com a dureza do seu coração, o Senhor jurou na ira que não ia entrar na terra prometida e queria morrer no deserto. E o deserto aqui, eu não estou usando aquele linguajar pentecostal de que o deserto é um momento de tribulação. Não, deserto mesmo. Morreram no deserto, com areia, sol, calor. E o que ele está dizendo aqui para nós, então? Está dizendo o quê? Aqueles que provocam a ira do Senhor com seus corações endurecidos, eles vão ser condenados. Eles vão ser reprovados por Deus. E quando eles foram reprovados, eles foram aí mortos. Por quê? Porque pecaram. Pecaram com o quê? Com a incredulidade. E que incredulidade é essa? Gerada pelo coração endurecido. Essa é a provocação. Quer provocar Deus? Ouça a palavra dele e não deixe ela transformar seu coração. Aí você provoca Deus. E aí Deus vai deixar o seu corpo, não no deserto, mas no inferno. É pesado. E nós vamos para o último versículo, na verdade os dois últimos versículos, para entender esse capítulo, que você pode observar aí na sua Bíblia. E a quem, aqui ele está falando de Deus. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. É uma pergunta. Primeiro ele pergunta. O versículo 17 diz: com quem foi que Deus se indignou mesmo? Foi com aqueles que pecaram, que viram pelos 40 anos. Agora ele fala assim: e a quem que Deus jurou então que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Veja mais uma característica da incredulidade. A característica da incredulidade, ela gera desobediência. Desobediência a Deus. A incredulidade gera isso. Eu sou um incrédulo, então eu não vou obedecer a Deus. Eu recuso a obedecer a Deus. Eu não tenho motivo para obedecer a Deus. Então ele é um desobediente. Ele é um rebelde. E a Bíblia diz o quê? Que Deus jurou que a esses, eles não. E a desobediência, como é que a gente sabe que ela é fruto da incredulidade? Porque o 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus jurou que não ia entrar nenhum desobediente. E aí depois ele diz: não entrou por desobedientes porque eles eram incrédulos. A incredulidade gera desobediência. A desobediência gera provocação. E tudo isso por causa do quê? Por causa que a palavra de Deus foi lançada ao coração e endureceu. Você quer ver como é que isso é forte? Eu vou dar um exemplo aqui disso no dia a dia. A Isabela outro dia pegou e leu um Instagram, no Facebook, não sei, de uma pessoa que estava evangelizando no metrô. Aí a pessoa comentou o seguinte: o que mais me aborrece nos cristãos é que eles acham que todo mundo precisa de Jesus. Para a gente isso soa ruim, né? Mas para o mundo isso é uma coisa natural. Eles falam assim: eu não preciso de Jesus, cada um com a sua religião, cada um com o seu santo, cada um com suas crenças. Mas isso é o quê? Ouviram a palavra e endureceu o coração. Quando você chega para alguém e fala assim: isso aí é pecado, aí fala: tô nem aí. Endureceu o coração. Quando a pessoa vem e passa na frente da igreja e sabe que tem um culto ao Senhor verdadeiro, ele fala assim: eu não vou não. Endureceu o coração. Por que você acha que a Bíblia fala assim que todos pecaram e separados estão da glória de Deus? Porque são incrédulos, de coração duro, que são desobedientes e provocam a ira de Deus. Querido, se é assim com os ímpios, mais zelo Deus tem pela sua igreja. Deus tem zelo por mim e por você. Por isso que a mensagem de Deus a lição é: considerai a vocação do céu e para o céu, que o santificou. Santificou quem? Nós, a igreja, por meio da fé em Jesus Cristo, que é o apóstolo e sumo sacerdote nosso.
Nós temos que crer em Cristo como único e suficiente Salvador, como aquele que representa nós diante de Deus, como sumo sacerdote, e representa Deus diante de nós como apóstolo. Cristo é aquele que mostrou para nós, é aquele que intercede por nós. Não é a Nossa Senhora, não é a Aparecida, não é ninguém, não é os santos, não é ninguém. A Bíblia fala assim, nenhum nome foi dado entre os homens o qual podemos invocar para sermos salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o intermediador entre o homem e Deus. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o quê? A função de Cristo como apóstolo, a função de Cristo como sacerdote. Ele levou os nossos pecados de uma vez por todas, para nunca mais precisar fazer nada. Ele levou na cruz, para que nós, confiando na cruz, no que Ele fez na cruz, possamos ser perdoados dos nossos pecados e sermos representados por Ele diante de Deus. Cristo, como apóstolo, veio na terra e representou Deus aqui na terra. Agora Cristo está nos céus e faz a função de sumo sacerdote em representar e interceder por mim e por você diante de Deus. Sabe o que isso deve gerar no meu e no seu coração? É um cuidado divino por nós. Então nós temos que fazer o quê? Sermos exortados todos os dias pela palavra de Deus, todos os dias confiar no Senhor, porque Ele foi fiel em vir aqui como apóstolo e agora Ele está lá como sumo sacerdote. Nós temos que crer nele e jamais olhar para trás, jamais desviar o nosso olhar, jamais desviar o nosso foco, a não ser no consumador da nossa fé. É Ele, é por Ele que é superior às leis, que foi o que instituiu as leis, que foi o que capacitou Moisés, que foi o que instruiu a palavra de Deus, que trouxe eu e você até aqui. É Ele que nós devemos estar com os olhos fitos. Não é no pastor, não é no irmãozinho que está do lado, não é naqueles que deixaram de vir, não é em ninguém, é em Cristo. O nosso ânimo deve estar pautado em Cristo. Considerai, o texto vai dizer, considerai quem? Jesus, nosso apóstolo e sumo sacerdote. Vamos aplicar esse texto na nossa vida? Para encerrar então? Vamos lá, queridos. Algumas lições aqui que nós aprendemos nessa noite. Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. É Jesus, mais ninguém. Segundo, Jesus nos representa como sumo sacerdote diante de Deus. É Ele que apresenta os homens diante de Deus. Jesus, como apóstolo, é o representante de Deus entre os homens. Jesus é o verdadeiro apóstolo. Os outros foram delegados apóstolos por Ele, porque Ele era o apóstolo. Então Ele poderia delegar, e só Ele pôde delegar. Quarto, Jesus é Deus que edificou todas as coisas. Vemos aí também no texto, reafirmando novamente a divindade de Cristo. Quinto, Jesus é maior que Moisés em todos os sentidos. Então os judaizantes aqui tiveram que entender essa clareza. A clareza do quê? Que Jesus, tão evidente quando os milagres que aconteceram no deserto, Jesus é de fato superior e é o mestre que Moisés anunciou no seu ministério. Sexto, não podemos endurecer nosso coração diante de Deus. Sétimo, precisamos diariamente ser exortados contra a dureza do coração. Por isso a necessidade de virmos à igreja, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, de fazermos nossos devocionais diários. Se você não consegue fazer de manhã, faça à tarde. Se não pode fazer à tarde, faça à noite. Se não pode fazer nem à tarde, nem à noite, nem de manhã, faz de madrugada, mas faça. Não deixe de ser exortado pela palavra de Deus todos os dias. A prova que estamos em Cristo e Cristo em nós é que permanecemos ou perseveramos. Então, quer saber se você é um crente de verdade? Veja se você está perseverando. A vida de Cristo está mantida em você, então é Cristo que está te sustentando. Outro, coração duro é provocação contra Deus. Queridos, venhamos ser amaciados pela palavra de Deus. A Bíblia fala assim que a palavra de Deus ela pode ser uma coisa bem agradável, que desce como mel. Mas para aquele coração duro, ela é como uma marreta que esmiuça a pedra. É por bem ou por mal. Mas se você mesmo assim resistir, isso vai ser provocação contra Deus. Por isso, também, que a coração duro gera incredulidade. A incredulidade
em Jesus é o motivo da desobediência. Quando nós não cremos em Jesus, nós estamos desobedecendo a Deus. E a incredulidade é o motivo de não entrarem no repouso e motivo também da condenação. Portanto, creiamos. Por isso, sejamos exortados todos os dias. E por último, o Espírito Santo nos chama hoje, através dessa palavra, a fé e arrependimento em Cristo Jesus. Não endureça seu coração. Amém? Que essa palavra, no nome de Jesus, possa descer e ir não só na sua mente entender, não só pelos seus ouvidos escutar, não só pelos seus olhos ver, porque deve slide, né? Mas que possa descer o seu coração e seja quebrado toda pedra que venha tentar desmerecer a palavra de Deus e que, no nome de Jesus, ela possa fazer efeito e gerar fruto, e gerar bênção, gerar transformação e você ser daqueles condecorados que o Senhor vai abençoar, salvando, trazendo a sua graça, trazendo aí para perto dele no seu repouso. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos ensinou, nos instruiu, queremos crer cada vez mais em Cristo Jesus, que é aquele que nos representa diante de Ti e que representa o Senhor diante de nós, Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, gerar em nós cada vez mais fé, aquela fé que agrada o Senhor, aquela fé, Senhor, que o Senhor nos abençoa, Pai, galardoando-nos, Senhor, com presentes da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos aqueles de coração duro, não sejamos de coração dobre, não sejamos aqueles, Senhor, que rejeitam e são incrédulos diante da Tua palavra, diante das Tuas notícias e direcionamentos. Mas antes, Senhor, venha com o Teu poder e com a Tua graça, inundando nosso ser e mexendo conosco e mudando nós de dentro para fora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, nesse momento, nós vamos ter um momento de ofertar na casa do Senhor. Se você deseja ofertar na casa do Senhor, basta